Para você que quer começar a correr, ou é um corredor iniciante, quer aí melhorar uma performance, aumentar a quantidade de quilômetros que você corre, esse vídeo hoje é dedicado para você. Então, assim, os seguidores que vieram lá aqui do canal, foi lá no meu Instagram, falou: Isa, quero muito que você fale sobre. Primeira coisa que eu vou falar, isso aqui não é uma orientação profissional, porque eu não sou profissional de educação física, então o ideal é que você seja orientado por um profissional da área. Pode ser aquele seu professor de academia que você gosta, você já está acostumado, ou se você não conhece ninguém, procure, pesquise, peça indicações, vai ter alguém aí da área de educação física que vai, com certeza, te orientar da melhor forma e com, óbvio, né, com profissionalismo. Então, mas eu vou falar do meu processo, tá? Eu coloquei aqui algumas datas para não esquecer de nada, mas para você já aqui sentindo fazer aquela cola, sabe? Então é o seguinte, eu vou fazer esse ano, então hoje, data de gravação do vídeo, 16 de maio de 2022, e está previsto dia 19 de junho, praticamente um mês, a minha primeira maratona, vai ser no Rio de Janeiro, tá? Mas eu vim trazer como que você sai do zero, sai do sofá, do sedentarismo, da obesidade e vai pra maratona, como que você vira um maratonista, qual é o processo disso, como que isso acontece, quanto tempo isso leva. Então, assim, trazendo o meu processo, vou falar como foi que eu evoluí, tá? E o que eu percebi de diferença dentro desse processo. Então, a primeira coisa o que me instalou a começar a correr foi o professor mesmo da academia, a primeira academia que eu tinha entrado na minha vida, lá em 2014, e ele me fez, eu tinha 36 quilos a mais, então ele me fez ficar olhando para a parede em cima de uma esteira durante 60 minutos, pelo menos um mês, porque eu tinha zero resistência física, apesar de fazer muitas coisas, andar muito, eu tinha zero resistência física, né? Então eu precisava passar por esse período chato que foi construindo, na verdade, a base da minha disciplina. Quando isso passou, esses primeiros 30 dias de tédio, olhando para a parede, andando na esteira, ele falou: bom, agora a gente vai mudar um pouco os estímulos e tal, e eu saí desses 60 minutos só na esteira para fazer um pouco daquelas simuladores de caminhada, né, aqueles elípticos, e a bike. E assim, eu odiei mais ainda. Eu falei: eu não quero, eu quero ficar nos meus 60 minutos. Ele falou: então, se você quer ficar na esteira, a gente vai fazer uma coisa diferente. Você não vai mais só andar, você vai agora substituir alguns minutos que você tem por trote, e isso você não vai precisar ficar mais os 60 minutos. Você vai fazer 40 minutos assim, vai fazer, é como se fosse um hitzinho bem leve, era muito leve, porque eu ainda tinha bastante peso. E aí ele falou: o que sobrar desses outros 20 minutos que você tem de treino, a gente vai pra musculação. E assim a gente começou. Pela musculação me apaixonei, deixei de lado tudo aquilo que eu tinha de ai, nossa, estão olhando pra mim, não tava nem aí. Comecei a fazer as outras aulas da academia, então comecei a fazer jump, ritmos, aula de zumba, tudo que tinha lá. Mas, em especial, o que me chamava a atenção era a facilidade de, às vezes, a aula foi cancelada, não sei o que, eu tava lá na esteira e dava tudo certo. Só que eu comecei a me desafiar. Porque ele falava assim: tá mole hoje, hein? E eu falava: não é possível. Tinha gente correndo do meu lado que eu falava: eu vou conseguir. E aí, um ser inanimado que habitava a minha vida na época, me viu tentando correr e falou: você nunca vai fazer 1 quilômetro correndo, olha o seu tamanho. Você não tem essa capacidade. E naquele momento, ao invés de chorar, eu nunca fui dessas. Eu pensei o seguinte: quem é você para falar o que eu sou capaz de fazer, o que eu não sou? E eu coloquei na minha cabeça, a partir daquele minuto, em 2014, isso lá em abril mais ou menos, já estava um tempo na academia, que eu faria não só 1 quilômetro completo, como eu faria uma meia maratona que eu não sabia o que era, em outra cidade, em outro estado. Eu até então nunca tinha saído de São Paulo e coloquei isso na minha cabeça. Só que eu nunca coloquei uma meta, nunca estipulei um objetivo. Isso só foi um desejo ardente daquele momento para esfregar na cara de alguém que eu era capaz de, né? Então não tinha um objetivo, não tinha um porquê de verdade. E foi indo. A academia, na época, era como se fosse uma vizinha, assim, de onde eu morava. E era de bairro, aliás, ainda é uma academia de bairro.
E eles viraram e falaram assim, então vamos fazer o seguinte, você vai fazer seus 5 primeiros quilômetros na prova X e a gente vai levar você para essa prova. Eu falei, imagina, 5 quilômetros, eu tava fazendo 1, 2, 3, male 3 correndo, mas colocando os bofs para fora na esteira. E aí eu comecei a participar dos circuitos da academia de final de semana, então os circuitos eram de 2, 3 quilômetros mais na rua, era mais acelerado, tinha inclinações, então isso eu não fazia na esteira. E aí começou a melhorar. Então quando foi entre julho e novembro, eu lembro que fiz acho que não me engano foi em novembro de 2014, foi a minha primeira corrida da Oscar, era Oscar Calçados e Adidas em Mogi das Cruzes, eles tinham essa parceria e eu fui fazer. Fiz 5 primeiros quilômetros. A minha meta era jamais andar durante a prova. Eu tinha que colocar na minha cabeça que eu tinha eliminado 36 quilos, que eu era capaz de tudo, que eu era capaz de fazer o que eu quisesse ali. E eu era capaz de correr sem parar nenhum minuto. Eu podia diminuir o ritmo, eu podia ficar sem pressa, mas parar e andar jamais. E eu consegui. Então, quando eu peguei a primeira medalha, eu falei, meu Deus, eu tenho uma medalha. Pra mim era tipo Olimpíadas. E foi muito legal. Daquele instante em diante, eu resolvi que eu ia começar a fazer provas pra ver como que ia e tal. E aí eu consegui umas 3 provas depois, porque as provas eram caras, né? Aliás, são muito caras as provas de corrida de rua. E aí eu consegui segundo lugar na minha categoria, na época. E eu falei, caramba, eu subi no pódio. Aquilo foi me motivando. Só que eu só tinha um único tênis. Esse tênis era o tênis que eu ia pro trabalho, era o tênis que eu ia pra academia, era o tênis que eu corria. Era o tênis multiuso. Nunca tinha pensado qual era tênis de placa, se não era, como funcionava. Não tinha essa ideia de nada. Nunca parei para ver a corrida nesse âmbito. 2015 passou ainda eu fazendo muitos malabarismos para continuar correndo, porque não tinha mais dinheiro para continuar na academia. Aí eu continuei correndo na rua, sofri assédio sexual na rua. Fiquei traumatizada e aí veio 2016, foi um bololô minha vida, veio um divórcio, mudança de cidade, mudança de emprego, prova da UAB, para quem não sabe, sou advogada de formação, uma série de coisas que eu abandonei a corrida em 2016 praticamente inteiro. Quando chegou 2017, eu tinha o objetivo de passar na UAB, mudar de emprego de novo, começar a fazer outras estruturas. Eu falei, em 2017 eu vou voltar pra corrida e vou fazer 10 km. Isso foi a primeira vez na vida que eu tive realmente um foco de vou fazer 10 km. E foi assim que foi feito. Então, coloquei, inclusive, foram os meus primeiros treinos na Smart Fit da Paulista, que eu comecei a fazer 10 km. E eu lembro que o professor, o Rafael, virou até um amigo e virou e falou assim, ó, você consegue fazer mais rápido. Eu fazia em 9 km por hora, 9,5, muita dificuldade. Ele falou, dá pra você pôr 10, 10,5, aí dá pra dar acelerada. E comecei a intensificar. A mesma coisa que eu fiz lá no começo, quando fui fazer meu primeiro quilômetro correndo, eu fui esticar os 10 fazendo mais rápido. Mesmo assim, não tinha um objetivo. O objetivo era só fazer 10. Então eu comecei a fazer provas de 6, 7, e quando eu fui fazer de 10, eu me espantei de ter conseguido me superar, de concluir 10 quilômetros sem parar, jamais. Então foi assim que começou, 10, 10, 10, 10. Depois conheci meu marido, e aí ele não corria, não fazia academia daquele jeito que a gente conhece, vai arrastado. E nesse tempo eu falei, bom, vou fazer as corridas, foi fazer uma corrida comigo e tal, e aí teve uma certa corrida que ele foi fazer, só tinha 2 inscrições, ou 6 ou 12. Falei, 12 não dá, né? Eram 3, na verdade. Era uma Strong que tem aqui em São Paulo. Era 6, 12 e 18. Falei, 18 não dá. 12 é muito difícil. E aí foi onde ele falou a primeira vez pra mim assim, ué, você faz 10? Por que são mais 2? E foi a mentalidade. Quem faz 10, faz 2. E aí eu comecei, fiz 12. Depois, passou um tempo, fiz 15. E nunca tinha tido ainda aquele estímulo de fazer a meia maratona. Até que conhecendo uma amiga dele, que mora no Rio, já tinha ido pro Rio algumas vezes, ela falou, vamos fazer uma maratona, aproveitar que você corre? Uma meia. Aí eu falei, bom, era tipo janeiro de 2019 e a prova ia ser em julho. Eu falei, tem uns 6 meses, eu acho que eu consigo. Só que nunca paguei treinador, fazia por conta própria mesmo.
Fazia errado, porque fazia por conta própria, mas foi o jeito que eu achei. E eu fazia as minhas próprias planilhas e fui controlando por aplicativo gratuito da Nike, fui fazendo desse jeito e corria na esteira, porque eu tinha o trauma de correr na rua. E fui fazendo, colocava inclinação na esteira quando achava que tinha, nada técnico, foi do jeito que eu tinha que fazer. E quando eu fui fazer essa prova, que foi a Rio S21 de 2019, eu falei assim, bom, já que eu vou fazer, eu sou uma pessoa extremamente competitiva, falei, vou fazer esses 21, mas eu vou fazer em menos de 2 horas. Eu fui sonhando com a prova, literalmente sonhando com ela, e coloquei de fazer em menos de 2 horas. Não importava, era menos de 2 horas. E eu já tinha feito vários treinos, cheguei no treino máximo de 19 quilômetros. Os 19 quilômetros eu fiz em 2 horas e 15. Eu comecei a achar que ia ficar muito difícil fazer em menos de 2 horas, mas aquele objetivo ficou guardado dentro de mim. E um dia anterior, quando eu tava já no Rio de Janeiro, que eu fui, a gente foi dormir e tal, foi dormir tarde ainda, foi maior muvuca, porque toda vez que a gente vai pro Rio a gente encontra todo mundo. E aí, assim, mesmo sem beber, sem nada, a gente foi dormir muito tarde, tava bem cansado. Eu falei, vou fazer essa prova em menos de 2 horas. E eu bati a prova em 1 hora, 59 minutos e 14 segundos. Quando eu consegui passar, assim, e eu tinha chegado primeiro que a amiga dele, a Carla, que hoje é minha amiga também. E ela era personal trainer, trabalha em academia, dá aula o dia inteiro. E ela passou quase 15 minutos depois de mim. Eu tava em êxtase, assim. E essa Rio S21, que é mais legal dela, é que ela tem uma classificação de medalhas. Então, de acordo com o tempo que você tem, uma cor de medalha que você vai pegar. Eu falei, eu não quero pegar a última. Já tinha um preconceito, assim, absurdo na minha cabeça de derrota se eu pegasse a última. Então, eu queria muito pegar a penúltima e consegui. E dali, então, eu me inscrevi para uma outra prova 2 meses depois, uma meia maratona aqui de São Paulo. Fiz a meia maratona aqui. Fiz um tempo ainda melhor, fiz 1 hora 52 minutos e uns quebrados, fui melhor. E aí depois engravidei. Depois que eu engravidei veio a pandemia. E não teve mais um treinamento de verdade, de corrida, aquela coisa intensa mesmo, como eu estava acostumada a fazer, mesmo que sozinha. Então, conforme esse tempo todo passou de maternidade de primeira viagem, depressão pós-parto, terapia, um monte de coisa veio. Eu entrei ainda num programa que era de disciplina, saúde, do Joel J. E lá a gente também tinha bastante estímulo de muitos profissionais de todas as áreas. E meu foco não era emagrecimento, não era nada. Era ter uma meta que me desafiasse tão quanto qualquer outra coisa na vida. E na minha cabeça, quando eu arrumo alguma coisa que desafio físico, eu consigo ter disciplina nas outras áreas da vida. Então eu falei, bom, a corrida vai ser essa. E aí eu falei, vou fazer... Eu tinha acabado de fazer uma meia maratona pós-parto, 1 ano depois, mas foi pós-parto, sem treinar direito. Então eu quebrei no quilômetro 18 para 19, senti muita dor, cheguei quase me arrastando mesmo, real, nessa prova, dia 5 de dezembro de 2021. Foi assim, a pior prova em questão de dor, em questão de esforço físico. Fiz ela em 2 horas e 15, quase me matando, mas eu terminei. E ali eu falei, eu não posso brincar com o meu corpo desse jeito. Se eu quero fazer uma maratona, eu vou ter que realmente trabalhar para isso. E ali eu falei, não dá para brincar com a corrida, vamos fazer ela séria, vou trazer ela aqui como uma amiga mais experiente. E aí me inscrevi para maratona, na verdade, de Florianópolis, que infelizmente 4 meses depois da minha inscrição, 6 meses depois da minha inscrição, ela foi cancelada, né, alterada para outubro. E eu falei, não, eu já tinha começado os treinos. Então eu comecei os treinos a fazer com o Fabinho, que é um puta treinador que tem aí no Rio de Janeiro, para quem for do Rio. Mas eu falei, cara, eu preciso de uma pessoa mais próxima, um treinamento mais simples, não preciso tanta performance agora, eu só quero terminar essa prova. Mas eu quero terminar essa prova em menos de 4 horas. Então eu programei e estou desde dezembro de 2021 treinando para maratona. Por que eu te expliquei toda essa história pra gente chegar
né, em quem tá iniciando, em quem tá começando. Eu só precisava de ter vontade e um tênis. Então eu não precisava de outra coisa. Só que eu não sabia nem andar. Que dirá fazer um trote, que dirá correr devagar, que dirá completar 1 quilômetro correndo. Então, qual a ideia aqui? Não é você chegar e fazer uma maratona, porque isso aqui nem é o sonho de todo mundo. Há pessoas, às vezes, que quer começar a correr, ela só quer fazer uma prova de 5 quilômetros, ela quer se superar um pouquinho, ela quer começar a correr para ver como que é. Ela nem sabe o que é uma maratona direito, são 42 quilômetros e 95 metros. Mas qual é o importante aqui? Você entender que foi um processo. Então, não foi um processo que foi de dezembro para cá eu resolvi fazer uma maratona. Não. Foi, na verdade, de janeiro de 2014, a primeira vez que eu decidi que ia realmente encarar o desafio de correr, até agora, 2022. Então, vou fazer 8 anos dessa história de corrida, de relacionamento com a corrida. E aí, para deixar registrado, que eu falo que existe um princípio seguinte: quando a gente fala de comunicação e programação neurolinguística, quando a gente fala, a gente verbaliza aquilo que a gente quer, nós somos os primeiros a ouvir, os primeiros a visualizar e projetar o futuro. E o nosso cérebro não sabe fazer essa distinção do que é realmente o futuro e do que você está vivendo agora. Tanto que se você projeta alguma coisa muito boa para o futuro, te deixa feliz, te deixa extasiado justamente por isso. Então eu projeto para o futuro percorrer o mundo correndo. Então eu quero fazer todas as maratonas que for possíveis e inimagináveis em todo quanto é canto do mundo, Nova York, Argentina, a de Boston, aonde for, de Paris, que é uma prova lindíssima pelo que eu acompanho as meninas aí, e vou fazer. Só que precisa cumprir primeiro as daqui. Então eu tenho ainda vontade de fazer a volta da Pampulha, que são, se não me engano, 18 quilômetros, aqui em Minas Gerais, Brasil mesmo. Tenho vontade de fazer a meia maratona de Bonito, então 21 quilômetros em Bonito, vocês imaginam. Então correr é curtir aquela coisa. Você não precisa ter uma meta de fazer 10 quilômetros. É curtir aquele movimento, aquele processo. E a corrida ela vai te jogando de dentro para fora, de dentro para fora. Você muda o corpo, sua mente já é outra coisa. Você vai mudando conforme aquela experiência que você vai ter. E quanto mais experiência você tiver com a corrida, mais disciplinado você tem, e a corrida vai te trazendo coisas, habilidades e competências que às vezes a gente não consegue em anos de trabalho. Você precisa ter paciência, porque você não vai do nada começar a correr. Ninguém começa correndo 1 quilômetro sem antes andar o primeiro metro. Você vai ter que ter paciência suficiente dentro da corrida, porque você começa no primeiro quilômetro e às vezes você vai fazer 21 e você acabou de fazer o primeiro ainda faltam 20 na tua frente. Então você vai ter que ter foco suficiente, disciplina para acordar e ir correr. Se você pagou essa prova e estiver chovendo, o problema é seu, tá chovendo, mas você pagou essa prova, tem que sair, você treinou para ela. Então é uma série de disciplinas que ela vai te colocando, ela vai te trazendo persistência. Essa paciência me fez uma mãe mais paciente, uma profissional mais persistente, muito mais focada naquilo que eu quero, e vai alinhando valores, porque você não tem como fazer todo um treinamento para uma maratona sem estar com a cabeça no lugar, sem estar suficientemente preparada para falar não para várias coisas maravilhosas, como comer besteira, beber fora de época, ir em festa e ficar até tarde. Se você tem seu treinamento amanhã de manhã, você precisa se regrar. Se você tem as coisas para você fazer, você precisa ter sua autorresponsabilidade. Foi você que escolheu correr, não foi ninguém. Então você tem que saber o que precisa fazer. E isso é uma autorresponsabilidade que a corrida traz, que é absurda. Então, se você quer começar a correr, se você quer começar andando, muito provavelmente, às vezes, as pessoas vêm aqui, nunca nem sequer sabe o que é uma meia maratona, o que é uma prova de 10 quilômetros. Então, comece andando, comece regrando tua alimentação. Aqui tem uma série de vídeos aí falando de comida de verdade, o que traz essa reposição de energia para você, disposição. A corrida tá para te ajudar, mas você também precisa ajudar para se manter em performance. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se fez sentido para vocês, o que mais fez sentido para vocês, comenta aqui embaixo, deixe seu comentário. Se foi legal, se teve alguma coisa que você aprendeu com esse vídeo, se a partir de hoje você vai começar a fazer um treinamento, nem se for uma caminhada, porque você gostou do que você assistiu aqui,
deixe aqui e compartilhe com aquela amiga, aquela pessoa, aquele amigo, o marido, namorar, alguém que queira começar a correr. Pode ser importante para essa pessoa, tá bom? Um beijo e até o próximo.